Meus amigos, Paulo Brax foi anunciado e apresentado nesta quinta-feira como novo CEO, ou chefão, basicamente, do Santos. Abaixo do presidente e do comitê de gestão, que é quem tem os votos para qualquer contratação, por exemplo, e acima do restante. Inclusive, na apresentação de Paulo Brax, na qual eu estive presente, ele esteve ao lado de 3 membros do CG, incluindo o vice-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, o presidente, não esteve, e sim o seu Colombo, que foi quem abriu a entrevista coletiva com seu discurso curioso, é membro do CG, caso você não saiba. Mas isso fica para Santos TV, fica para quem já assistiu, fica para quem ficou curioso e vai lá na Santos TV agora. Aqui separei duas questões feitas a Paulo Brax, uma minha, a outra, salvo engano, do Caio Caju, que simbolizam dois tópicos que eu quero trazer para cá. Lembrando que, claro, eu poderia trazer todos os tópicos, mas aí o vídeo teria 8 horas e meia, afinal de contas a coletiva durou 1 hora, e eu, se fosse comentar tudo, faria um vídeo longuíssimo. Separei aqui dois, e claro que outros tantos canais abordaram diversas questões, recomendo que vocês busquem outros canais também sobre o assunto Paulo Brax, ou claro, se não quiserem opiniões, análises sobre o que foi dito e quiserem ver apenas as respostas, está na Santos TV a coletiva completa. Aqui eu separei dois tópicos: base, o trabalho dele na base, porque ele cita diversas vezes, antes de eu ter a oportunidade de perguntar, sobre como sob as asas dele estarão não só o futebol masculino profissional, mas como a base e o feminino. Então optei por falar sobre a base e também sobre a existência, né? Eu ia falar a contratação, mas é melhor dizer a existência de analistas de mercado, principalmente, também de desempenho, dentro do Santos Futebol Clube. Vamos falar destes dois tópicos, também vou falar, claro, dos copos, não dos tópicos, mas dos copos, não tópicos, copos, térmicos da Golcase, que estão sempre lindos, e também agora novos lá no site da Golcase, que você acessa aqui no link da descrição ou no QR Code da tela. Também estão em promoção, também estão em desconto, também tem mais desconto ainda caso você use o cupom de desconto Eu Vim de Santos, que é basicamente o nome do canal. Copos térmicos brancos, pretos, listrados com o seu nome, sem o seu nome. Pode botar Eu Vim de Santos caso você queira também, não tem problema. Pode ser de outros temas que não o Santos, você escolhe, mas os copos térmicos valem muito a pena lá na Golcase, e eu espero que quem valha a pena para o Santos seja Paulo Brax. Foi apresentado nessa sexta e eu vou colocar aqui o primeiro trecho sobre a base. A pergunta foi minha, então vocês vão continuar ouvindo minha voz por alguns segundos, depois Paulo Brax fala. Paulo, bom dia. Aqui é ao lado da Gabi mesmo. Felipe Noronha, o de Santos. Você citou a base como um dos setores que ficam sob sua asa, correto? Só para não enganar na pergunta. Então tá. Hoje, segundo a visão de muitos, aí é uma questão clara analítica e opinativa, a base sofre uma certa defasagem, principalmente na transição, né, de jogadores da base profissional. Hoje o Santos tem muitos jogadores mais experientes, até por uma questão de montagem de elenco para uma série bem específica, mas enfim, poucos jogadores da base têm ganhado oportunidades. Nos outros clubes, no seu trabalho, como você enxerga, qual o seu papel nessa transição? Qual o seu papel na base? O que você gosta de fazer? Estou olhando aqui especificamente para a base, é assim que eu trabalho. Gostaria que você se explicasse isso, por favor. Bom dia, Felipe. Sempre foi a menina dos meus olhos a base. Desde o meu trabalho no América, no Internacional e no último clube, o Vasco. A base, ela a palavra mesmo já diz, o início e ao mesmo tempo o sustento. O Santos sempre produziu e formou muitos jogadores de altíssimo nível para o futebol mundial. E eu quero ver esses jogadores primeiro jogando aqui, para depois eles virarem ativos e serem ou não negociados para o mercado exterior. Mas o Santos precisa olhar cada vez mais para a sua base, mais até do que outras áreas. Então pode ter certeza, Felipe, que vai ser uma imersão muito grande minha dentro da base, dentro da transição do sub-17, do sub-20, dar condições aos atletas para serem formados aqui dentro, para performar aqui dentro. É o meu objetivo, que eles performem aqui dentro. Quando eu vejo um jogador como o JP Sherman, um jogador sub-18 praticamente,
atuando da forma que atua, conquistando o espaço dele, respeitando os outros atletas, a gente quer mais jogadores assim. E a gente vai produzir mais jogadores assim. Mas para isso não é uma fábrica também de talentos por si. A gente tem que dar condição estrutural para esses jogadores trabalharem. A gente precisa de metodologia, a gente precisa de coordenação. A gente precisa de ter esse atleta apto no momento correto. E momento correto é quando ele está apto, não é a competição. Não é o Paulista, a Série B ou a Série A. É a aptidão do jogador. Então, me aproximar disso, estar próximo para poder efetivar essas decisões, pode ter certeza que eu vou estar. Com pessoas, evidentemente, que trabalharão comigo, que trabalharão no dia a dia, que trabalharão com as metas e objetivos que nós vamos traçar para a categoria de base. As últimas grandes vendas do futebol brasileiro são do Santos. As últimas grandes vendas do Santos foram de atletas que nasceram aqui dentro. Então a gente tem que respeitar as gerações, a geração do Robinho, a geração do Neymar, a geração do Rodrigo, respeitar as gerações e produzir mais, mas com muito trabalho. Com muito trabalho. Não vai por si só aparecer um jogador que estará pronto para poder performar e para ser, eventualmente, se o clube quiser, colocado no mercado exterior. Então, sempre foi uma atenção muito grande que eu tive na minha carreira. Gosto, particularmente, sei trabalhar e vou me aproximar, não tenho dúvida. O Santos, ele também desperta em mim essa energia e essa alegria de trabalhar próximo dos meninos da Vila. Bem, o meu objetivo com essa questão era basicamente ver se ele se abria sobre o uso da base no profissional. Claro que a gente faz algumas perguntas com esperança de resposta mais incisivas, mas a gente sabe que nas coletivas geralmente isso não acontece. Obviamente ele não prometeu colocar nenhum jogador do profissional aí, mas me parece muito bem posicionado sobre a necessidade de utilização. Não é uma garantia, ele não escala o time, não é uma promessa, ele não jurou de pé junto que fará isso, mas me parece ser um cara que tem a ideia de sim subir mais jogadores, principalmente do sub-20, mas né, quando a gente fala de ir para o profissional, mas observar jogadores que têm qualidade. O JP Sherman, é importante lembrar, mal parou no sub-20, ele praticamente veio direto do sub-17, ele esteve na copinha sub-20, mas até o fim do ano passado jogava no sub-17 e agora é titular do profissional. Então a observação de jogadores da base precisa ser melhor feita para que contratações absurdas, e a gente pode ficar citando vários jogadores aqui que tiveram chance, principalmente no jogo recente, mas enfim, vocês sabem de quem estamos falando, vários jogadores mais experientes que não tem porquê serem utilizados no Santos, enquanto jogadores, eu ia falar definham, mas enfim, ficam afastados de chances no profissional quando são claramente mais jogadores, ou tem mais, como o próprio Brax citou aí, potencial de venda. E aí a gente tem que citar nomes. Dificilmente o Santos vai faturar vendendo Serginho e Patrick, mas o Santos vai faturar em algum momento, muito provavelmente, não é pra cravar, sei lá, Miguel e Bernardo. Eu nem sou um defensor de que o Bernardo suba agora, primeiro que agora ele tá lesionado, porque o David do Santos, né? Segundo, porque eu já falei várias vezes aqui que não acho que seja pronto fisicamente. Mas são jogadores numa posição carente do Santos que em algum momento vão precisar de chances. O Miguel, inclusive, assim que voltar da Copa América, sei que a ideia de quem manda no Santos, e aí tem que ver que Paulo Brax, tem essa ideia também, porque ele acabou de chegar, vai ser colocado num profissional. Vamos ver se terá chance. Não estou falando que é bom, que é solução nem nada. Estou falando que precisa descobrir. Você descobre no profissional. E aí ele deixa claro essa visão até mercadológica, digamos assim. Vamos ver se esse caminho será seguido. Não acho que ele fugiu da resposta, não prometer o uso não é fugir da resposta. Ele deixou claro ali que está junto com o pensamento da diretoria em termos acima dele, no caso o presidente Marcelo Teixeira, que a gente sabe, comentou num vídeo aqui de manhã, que quer que Carille utilize mais a base. Vamos ver se isso será realidade assim que o Paulo Brax, como ele deixou claro várias vezes na coletiva, se ambientar ao clube. Ele falou algumas vezes, cheguei hoje, me dá 24 horas aí para ter algumas respostas. Então tá bom. A partir de amanhã, eu não vou cobrar amanhã, mas no futuro próximo teremos de ter essas respostas. Agora vamos ver, né, o que o Paulo Brax falou sobre analisar o mercado aí, mais especificamente sobre funções dentro do clube de pessoas que são responsáveis por analisar o mercado. Dentro de um departamento de futebol profissional, por exemplo,
contratações que passem por uma análise de mercado, por um departamento de scout, por relatórios de performance do jogador. Isso é o que eu entendo de profissionalismo. E isso um clube como o Santos não pode abrir mão. Se não tem, vai ter. Se tem, nós vamos otimizar. Então, tudo que hoje circunda o futebol profissional, de profissionalismo dos atletas, passa por profissionalismo de comissão técnica, de setores de performance, parte física, parte mental, parte médica, parte de fisioterapia, e atinge, obviamente, as outras áreas. Então, o clube ele tem que ser como profissional como um todo. O profissionalismo eles tem que estar em todas as áreas, e essa vai ser a minha bandeira e a minha missão aqui dentro. O curioso, e você pode ir na Santos TV até observar, é que a pergunta não foi exatamente sobre pessoas, né, trabalhadores, funcionários que analisem mercado, desempenho e tudo mais para que as contratações sejam melhor. Lembrando que a gente tem uma janela aí por vir já em julho. E ele foi, né, pontuar sobre isso e me pareceu, estou aqui para opinar também, analisar, uma indireta ou até, em certo nível, direta, para Carille e Galo, que são dois caras que a gente tem observado, tem certa predileção por jogadores mais experientes. E por jogadores mais do que isso, né? Até eu junto a resposta com o trecho da base, mas mais do que isso, que eles mesmos observem e façam a indicação. Quando clubes gigantes, e o Paulo Brax cita isso, tem departamentos que vão indicar e vão entregar relatório e são profissionais pagos para serem mais corretos na análise de jogadores e não fiquem só, eu gosto desse cara, eu trabalhei com esse cara no Botafogo de Ribeirão Preto e eu preciso de mais um lateral direito. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Né, Galo? Mas tudo bem. Não dá para ser no eu conheço, já trabalhei com, eu gosto. Tem que ter o dado que prove, os vídeos que provem. Tem que ter um trabalho mais profundo. Isso eu achei interessante. É até um ataque, entre aspas, mas uma rebeldia contra o meio arcaico de se ver o futebol. Um dia foi assim, eu trago aqui em vídeo para membros, por exemplo, relíquias, jornais, e fica muito claro que se viu futebol há 20 anos, por exemplo, eu tenho mostrado jornais ali de 2002, 3, 4, há 20 e poucos anos se viu futebol de outra maneira. Hoje temos mais estatísticas, temos mais acesso a imagens, a gente não está ouvindo o jogo no rádio, uma bola, sei lá, que o cara chutou na arquibancada, o narrador, para dar emoção, falou, passa muito perto, e aí você, olha, esse cara está chutando bolas muito perto do gol, quando na verdade, se você tem a imagem, você vai ver que não, foi uma péssima escolha. Hoje a análise é mais profunda, não é tão arcaica. Torço, né, na verdade, para que as declarações do Paulo Brax não tenham sido baseadas em chavões, em palavras-chave mesmo, que agradem. Espero, principalmente nesses dois casos, da contratação de analistas, ou se eles existem, que se trabalhe melhor, porque se eles existem, ou eles estão sendo ignorados, ou eles estão fazendo um trabalho ruim, né? Sejamos honestos. Senão o Patrick não estava aí. E sobre a base também, e utilização da base, que ele não tenha usado palavras-chave para agradar, que ele realmente pense essas coisas que são mais compatíveis com o futebol. Eu ia falar moderno, mas não necessariamente moderno, já há um tempo as coisas mudaram, né? Mas que não deixe o modelo arcaico dominar o Santos, como parece há tanto tempo dominar. Tomara que ele traga essa mudança. Sempre repito, eu não me empolgo com coletivas, eu tento analisar o que é dito de maneira mais fria ou possível, por isso que eu acho que nesses dois tópicos a análise é interessante, porque não me pareceu que ele tergiversou, enrolou, fugiu do assunto, me pareceu que ele sabe que pelo menos o torcedor quer mudanças. Se ele quer mudar junto é outra história. Mas me pareceu claramente que ele sabe que quem realmente importa para o Santos Futebol Clube existir, que é o torcedor, não aguenta mais como as coisas estão. Vamos ver.